Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento em que o Senhor nos deu um dia no meio da semana, o teu dia, dia do Senhor, dia para que possamos, Senhor, como parte do teu povo, nos reunir, te louvar e nesse momento especificamente aprender mais do Senhor. Guia esse processo, Pai, a partir de mim, que eu possa também aprender aqui com meus irmãos e todos nós possamos sair daqui edificados. Esteja conosco, Pai, te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, irmãos. Então, dando continuidade ao nosso estudo do livro de Êxodo. Hoje é a aula de número 8. Vamos, se o Senhor permitir, do capítulo 32 até o final do livro. Então, hoje a gente já fecha Êxodo, capítulo 40. E semana que vem, se o Senhor permitir, a gente começa o próximo livro, Levítico, com a graça do Senhor. Então, continuando, a gente deu o nome para esse estudo no domingo passado de A Lei do Senhor, parte 1. Então, lógico, hoje, A Lei do Senhor, parte 2. E aí a gente vai dar continuidade de onde parou. Então, a gente viu na semana passada que o Senhor chamou Moisés para o topo do monte e deu a ele o decálogo, que eu falei para vocês. O decálogo são os 10 mandamentos. Então, a partir do momento que Moisés recebeu aquelas 2 pedras com os 10 mandamentos guardados, ele ia descer do Sinai para mostrar para o povo o que foi que Deus falou para ele. E nós paramos nesse exato momento que Moisés vai descer o monte. E aí agora a gente vai continuar essa história. Então vamos lá. Continuando então, Êxodo 32, o que acontece? A primeira coisa que a gente vai ver aí nesse texto é o fato de que vai acontecer um episódio envolvendo idolatria. A partir aí do capítulo 32, peço para que vocês abram suas Bíblias, capítulo 32, Êxodo 32, e aí diz assim, logo no primeiro verso: mas, vendo o povo que Moisés tardava, demorava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas, as vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão, e este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: olha só, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Então, irmãos, o povo não aguentou esperar Moisés descer do monte, queria logo um Deus para adorar, e aí os irmãos têm que entender uma coisa. O Senhor tinha acabado de se revelar para Moisés, dizendo: eu sou o Senhor, mas Deus não revelou nenhuma imagem. Então esse povo já devia estar agoniado antes do Moisés subir para o monte. Um Deus disse que tirou a gente do Egito, mas esse Deus não aparece para a gente tem que acreditar nesse tal de Moisés, que se toca para cima de um monte, passa 40 dias lá e diz que volta com a palavra de Deus. Eu quero um Deus que eu possa ver. É isso que o povo está sentindo. E aí, por isso diz para Arão, que é o sacerdote: faz um Deus para que a gente possa adorar. E aí o povo começa a adorar esse bezerro de ouro, e Arão fica com medo, porque o povo está adorando o bezerro, e Arão: já sei, vou instituir aqui um culto, onde esse bezerro está no meio, mas eu vou dizer que a adoração é para o Senhor. Então o povo está festejando no bezerro de ouro, mas a adoração vai para o Senhor. Olha Arão, sendo espertinho, tentando livrar o povo dessa imundície que eles fizeram. Mas o Senhor não se deixa, irmão, ser enganado, e aí o povo
é confrontado com esse Deus que é soberano, que é onisciente, já sabia o que estava no coração deles. Deus fala para Moisés, desce, porque esse povo já se desviou. E aí Deus quer destruir o povo. Deus diz, eu vou eliminar todos eles, e aí eu vou pegar Moisés sozinho, igual eu fiz com Noé lá no dilúvio, e vou começar um novo povo. Vou resetar do zero e começar a partir de Moisés um novo povo. E aí o que vai acontecer daí para frente, irmãos? Nesse ponto B aí do slide. Moisés vai então interceder pelo povo. Olha aí o verso 11. Acompanha aí, ainda no capítulo 32. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e lhe disse, por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande fortaleza e mão poderosa mão. Aí verso 14, irmãos. Moisés faz um discurso maravilhoso aí, né? Aí a resposta de Deus no verso 14. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera e havia fazer ao seu povo. Então, após o Moisés interceder pelo povo, Deus desiste de eliminar o povo. Tá bom, não vou eliminar esse povo não. Agora Moisés vai lá porque a gente precisa resolver esse problema. Vai para o verso 19, irmãos. Logo que se aproximou do arraial, viu Moisés, está falando de Moisés aqui, viu ele o bezerro e as danças, então acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e as quebrou no pé do monte. 20. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou-o e reduziu a pó. E espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Então Moisés, quando viu a festa do povo festejando o bezerro, depois eu vou falar um pouco sobre essa festa, mas só para os irmãos entenderem, quando Moisés viu aquela cena, ele ficou tão irado que ele tacou no chão as tábuas dos 10 mandamentos. Aí você pensar, Moisés era um esquentadinho. O testemunho da Bíblia é que Moisés era um homem manso. Como é que agora um homem manso faz isso? Taca a lei de Deus no chão. É porque já estava quebrada. Antes dele tacar a rocha, a pedra no chão, já estava quebrada. Não deu nem tempo dele ir, subir e voltar no monte, o povo já estava se prostituindo com bezerro de ouro. A lei já foi quebrada. Aquela pedra não serviria de tanta coisa se a lei já estava quebrada. Por isso Moisés faz isso. Então Moisés intercede, mas isso não vai ficar de graça. Mesmo com Moisés intercedendo, tem consequências para o pecado. Olha aí, irmão, o verso 27. Deus está falando aos filhos de Levi, que eram responsáveis pela pureza do templo, que no caso ainda ia ser o tabernáculo, e aí diz assim, os filhos de Levi disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, cada um cinja, pegue a sua espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E aí, olha o verso 28. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo. Caíram aí, irmãos, morreram, tá? Morreram, caíram do povo, naquele dia uns 3.000 homens. Então tá, Moisés intercedeu, Deus perdoou aquele momento de idolatria do povo, de prostituição do povo, mas teve consequência. Deus fez os levitas passarem todas as casas onde tinha gente que se prostituiu com aquele bezerro, e os levitas passaram todos eles na espada. Morreram todos os idólatras. 3.000 homens. Você já imaginou isso? Num dia, 3.000 pessoas mortas à espada. Nosso pecado tem consequência, irmãos. Não é porque a gente consegue perdão que significa que as consequências do nosso pecado não vão pairar. A gente tem que aprender a lidar com os nossos pecados, e Deus está lidando com o pecado do povo. E aí, continuando ainda nesse ponto, olha o verso 32 aí, ainda do capítulo 32, verso 32. Diz assim, agora, pois, perdoa-lhe, Moisés intercedendo pelo povo, depois já de matar os 3.000, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Moisés está dizendo, se o Senhor não for perdoar o povo, eu também não quero mais perdão. Quero ser esquecido. E aí Deus fala no 34, vai, pois, agora e conduze o povo, Moisés, por onde eu te disse, e eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação vingarei neles o pecado. Então tá aí, irmãos, Deus perdoou o pecado, mas teve consequências. Agora, isso tudo, irmãos, é para que vocês entendam a gravidade do que foi feito no bezerro. Pode não parecer grave, mas daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso e vocês vão entender como foi grave. Então Deus continua fazendo suas promessas. Aí entra no capítulo 33, verso 2, enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus. Então Deus está dando garantias. Sejam fiéis, continuem na jornada. Eu vou estar com vocês.
E quando vocês entrarem nessa terra cheia de inimigos que querem matar vocês, eu vou fazer vocês vencerem esses inimigos. Então Deus está se colocando ao lado de um povo que acabou de trocar ele. Deus está se colocando do lado de alguém que acabou de adulterar no relacionamento. E está dizendo, vai, segue a jornada, eu vou estar com vocês. O meu espírito, o meu anjo vai estar com vocês. Verso 13. Agora, pois, Moisés dizendo para o Senhor, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e te ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Olha como Moisés argumenta bem, né? Respondeu-lhe o Senhor, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não for comigo, não me faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Moisés era um advogado muito bom, defendendo esse povo pecaminoso, dizendo assim, Senhor, como é que as outras nações vão saber que tu é um Deus bom, se o teu povo morrer? Se o teu povo morrer aqui, vão dizer, esse Deus não consegue cuidar do povo dele. Esse Deus tirou o povo dele do Egito em vão. Tirou o povo dele do Egito, abriu o mar para o povo passar, mas o povo morreu no deserto. Grandes coisas esse Deus. Então Moisés ali argumentando, vencendo Deus no argumento. Que homem! E aí Deus cede, é verdade, Moisés. Se eu matar esse povo aqui, não saberão da minha força. E como Deus é zeloso com a sua glória, com o seu poder, com o seu nome, ele aceita seguir com esse povo, para que todas as outras nações saibam que essa nação, Israel, é escolhida por ele. Não é uma nação melhor, pelo contrário, é tão pecadora quanto as outras, mas é uma nação escolhida, uma nação selada por Deus, e por isso é uma nação que conta com a presença dele. E Deus, para que essa nação que acabou de se arrepender, entenda a gravidade desse chamado, Deus vai renovar a sua aliança com Israel. Vai para o capítulo 34, irmão, verso 10. Olha o que diz aí no verso 10 do capítulo 34. Então, disse Deus, né? Deus falando, parece que a gente voltou para Gênesis agora, irmãos. Parece que Deus está falando com Abraão de novo, olha só isso. Eis que faço uma aliança diante de todo o povo, farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. Não sei se isso é coisa boa ou ruim, né? Quando alguém fala assim, irmã Iranilde, Deus vai fazer uma obra terrível na sua vida. Isso, irmã. É isso. Os povos vão olhar e vão se admirar do que ele fez com esse povo. Mas a gente está acostumado a usar a palavra terrível para coisa ruim, né? Mas não. Terrível é aquilo que te assombra, assusta. Os ímpios olham e temem o poder desse Deus. Como o povo de Jericó temeu quando viu Josué começar a marchar e as muralhas tremendo. Que obra terrível esse Deus faz. Verso 11. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da tua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, ferezeus, os heveus e jebuseus. Abstente de fazer aliança com os moradores dessa terra para onde vais, porque para que te não sejam por cilada, mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Para que não faças alianças com os moradores da terra, não suceda que em se prostituindo com eles, com seus deuses, e lhes sacrificando, alguém te convide e coma dos seus sacrifícios, e tome mulheres das suas filhas para os seus filhos, e tuas filhas se prostituindo com seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Não farás para ti deuses fundidos. Então Deus está dizendo, olha Israel, do jeito que vocês estão hoje, ainda não dá para vocês entrarem em Canaã, porque vocês vão entrar em Canaã e está cheio de povo idólatra com um monte de Deus. O mais conhecido, que a gente vai ouvir muito falar dele depois, é o tal do Baal, né? Que acho que todo mundo aqui já ouviu falar do Baal. Deus está dizendo, olha, se vocês não entenderem que vocês vão entrar nessa terra para tomar posse dela, vocês não vão entrar. Porque não dou um dia para vocês começarem a se prostituir e adorar os deuses deles. Vocês têm que entender.
A terra está sendo dada para vocês. A terra é de vocês. Portanto, os outros é que são intrusos. Os outros é que são invasores. Essa semana eu estava até conversando com o Caio sobre os stories que ele posta no Instagram dele, das bem-aventuranças, e aí eu estava pensando com o Caio, o Senhor Jesus vai dizer, bem-aventurados os mansos, porque deles é a terra, eles herdarão a terra. Como é que um manso vai herdar a terra? Imagina, Edinaldo, a terra lá cheia de galeroso, aí eu chego assim, todo mansinho, a terra é minha, tá, gente? No mínimo, a sandália vai cantar ali, não vai? Precisa de força para tomar a terra. Precisa estar armado para tomar a terra. Mas é isso que Israel não entendia. Israel não é na força do teu braço. É o meu anjo indo na tua frente, Israel. Por isso que Jesus vem ensinar, olha, não é na força que você toma posse da terra, é na mansidão. É no amor. E Israel não entendia isso. Ainda não entendia isso. Então, irmãos, Deus renova a sua aliança. Israel, entenda que a terra é de vocês. Entenda que vocês são santos, entenda que vocês são separados. Quando vocês entenderem isso, a terra será de vocês. E todos os inimigos serão tirados da sua frente. Amém, irmãos? Seguindo aí. Não, antes de seguir essa parte, que essa parte é muito rápida, tem alguém que tem alguma pergunta sobre esse primeiro ponto? Não? Está tranquilinho aí? Então vamos seguir. E aí esse segundo slide aí, não tem muito o que falar, porque a gente já falou dele no estudo passado, quando Deus revela o modelo do tabernáculo, tudo que ele quer, mostrei figura e tal. Então aqui o que vai acontecer é só Deus repetindo, revelando o modelo do tabernáculo, dizendo como tem que ser construído. Então vai ser construído por meio de ofertas, como está aí no ponto B. Deus chama os artesãos, que está aí no ponto C. Aí ensina a fazer as cortinas, os móveis, o pátio, aí depois dá um resumo, um relatório de como tem que ser construído, as vestes do sacerdote, aí o trabalho é concluído. Então, basicamente, o que a gente viu ali na semana passada era o plano do arquiteto, e agora é o engenheiro civil construindo. Entenderam? Comparação? Agora estão começando a botar em prática a construção. Então, não tem muito o que argumentar aqui, a gente vai passar para o próximo slide. E aí aqui, Deus dá as instruções finais, no capítulo 41 a 16, e aí Moisés supervisiona, né, no ponto B aí que os irmãos estão vendo, 40, 17 a 33, e aí a obra se conclui, o tabernáculo está pronto. Tudo aquilo que a gente viu na aula passada foi construído, o povo executou, muitas ofertas, muitos trabalhadores envolvidos, muita gente cooperando, trabalhando junto, porque Deus disse, Moisés, eu vou com vocês nessa viagem. É isso que eu quero que os irmãos entendam sobre o tabernáculo. O mais importante não é a gente ficar focando na estrutura, embora seja importante. Deisiane falou na semana passada, olha, já muitas vezes li esse texto, mas não conseguia imaginar, né, Deisiane, como é a forma, como era esse estilo desse tabernáculo. Então a figura é legal para a gente ver como é que era, imaginar como é que era. Mas o mais importante que eu quero que os irmãos entendam é o seguinte, Israel era um povo que estava vagando no deserto. E eles não entendiam que Deus está com eles espiritualmente. Então eles precisavam de um bezerro, precisavam sempre de um Deus visível. Israel não conseguia entender que Deus está no coração. Então o que Deus faz? Tá bom, já que vocês são muito lentos da cabeça, já que vocês não entendem que eu estou no coração de vocês, façam uma casa para eu morar. Assim vocês vão entender, né? Se tiver uma tenda, uma casa chamada tabernáculo, eu vou morar e eu vou com vocês. Só assim que Israel entende. Tem que fazer uma casa para Deus dizer, eu estou aí dentro. Aí o Israel, tá, entendi. Por isso o tabernáculo é construído, para Israel entender que o Senhor está no meio deles. E aí quando a obra do tabernáculo é construída, a conclusão da obra, a obra é entregue pelo engenheiro, dão a chave lá para Moisés e para o Arão. Quando a obra é concluída, Deus vai mostrar que está presente. Agora eu convido vocês a abrirem já no último capítulo de Êxodo, capítulo 40, e eu vou ler o trecho final para a gente ver isso. Deus avaliando a obra e dizendo, gostei, vou morar aqui. Deus olhou lá o apartamento, olhou para um lado, olhou os cômodos, olhou os detalhes, falou, é por aqui que eu vou ficar mesmo. Vamos dar uma olhada aí. Capítulo 40 de Êxodo, verso 34, até o fim. Olha o que diz. Então, né, acabou a obra, esse é o contexto, tá, irmãos? Acabou a obra, acabou de ser entregue a obra. Olha o verso anterior, 33, o final do 33, só para o irmão pegar o contexto. O final do 33 é assim, ó. Assim Moisés, o quê? Acabou a obra. E aí o que acontece imediatamente? Acabou a obra. Então, verso 34. Uma nuvem cobriu a tenda da congregação, o tabernáculo.
e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Olha só isso. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de todas as casas de Israel, em todas as suas jornadas. O que Deus está ensinando aqui? Deus está ensinando, a jornada no deserto pode parecer uma jornada perigosa, uma jornada que você está jogado no meio do nada, aleatório, mas não. Eu estou no meio de vocês, Israel. A minha presença está aí, Israel. Portanto, eu vou apontar a direção. Israel só começava a andar no deserto, marchar, quando a nuvem se erguia e ia na frente. Veja, eles não decidiam o caminho que estavam indo. Quem dizia para onde ir era Deus. Quando a presença do Senhor se levantava de dia na nuvem e à noite na coluna de fogo, aí que o povo marchava. Se a presença de Deus não se movesse, eles não davam um passo. O princípio aí é, Israel, você não sabe o que fazer. Se você andar por conta própria, você vai construir outro bicho de ouro e vai adorar de novo. Não dê um passo sem a minha presença, Israel. Não dê um passo sem a minha presença. É isso que Deus está dizendo para o povo dele. A minha presença vai com vocês. Agora uma curiosidade para vocês aqui do hebraico, Dona Núbia, que gosta de anotar tudo que eu falo de hebraico, ela anota ali na lição dela. Daqui a pouco ela já está chegando aqui na igreja falando hebraico com os irmãos. Shalom, shalom. Né, irmã Núbia? Olha só que curioso aí, nesse verso 34, irmãos. No verso 34 diz assim, ó, então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor. Sabe essa palavra, glória? A gente não entende muito o que é essa glória. No hebraico, Dona Núbia, a palavra glória aí significa peso, algo pesado, algo denso, uma nuvem tão densa que se você empurrasse, você ia sentir ela resistindo a você. Você já imaginou um nevoeiro tão pesado que você consegue sentir ele na tua mão? Eu não consigo imaginar isso. Eu não consigo imaginar um fenômeno da natureza que possa representar isso. Porque não era um fenômeno da natureza. Era a presença de Deus. Essa glória que fala aí é o peso dele. Era tão denso que Moisés tentava entrar e um peso resistia a ele. Deus habitou. E aí que vem, a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A palavra encheu aí, no hebraico, Dona Núbia, significa repousou, descansou. Então esse Deus que vagava livremente por aí, não tem forma, não é um bezerro, não tem forma, finalmente ele se enquadrou em algum lugar. Esse peso da presença dele preencheu e se acomodou e descansou no tabernáculo. Deus parou e disse, agora eu estou com vocês, Israel. Agora eu estou no meio de vocês. A minha presença está clara, está manifesta para vocês. Os irmãos entendem a força disso? E assim termina o livro de Êxodo. O povo recebeu a lei do Senhor, está pronto para iniciar a jornada para a terra prometida e Deus está no meio deles, dizendo a direção. Agora vamos marchar. Agora vamos marchar. Guardem esse ponto, tá? Porque a gente vai passar, eu acho que 3 domingos sem falar nisso. Porque os próximos 3 domingos, ou 4, não lembro agora, a gente vai falar do livro de Levítico. E o livro de Levítico é um livro dos mais desafiadores em termos de leitura para os cristãos. Porque como a gente está, 5.000 anos depois disso daí, mais até, a gente não tem ideia do que eles estão falando. É tanto do sacrifício, pega o animal e corta assim, e tira assim, pega a víscera e queima a gordura. É tanta coisa que você se sente um açougueiro lendo aquele negócio. Para que serve aquilo para mim hoje? Então, os próximos domingos a gente vai estudar o livro de Levítico, não só com curiosidades da cultura hebraica, mas a gente vai pegar Levítico e eu vou mostrar para vocês, pode cobrar depois, viu? Eu vou mostrar para vocês que o livro de Levítico tem tudo a ver com a tua vida hoje. Então, os próximos domingos a gente vai parar a jornada, Israel não vai dar nenhum passo, porque Deus ainda está falando no Sinai. Deus ainda vai estar falando no Monte Sinai, instruindo o seu povo como seguir essa jornada. E aí depois que a gente terminar Levítico, irmãos, que a gente for para o livro de Números, aí a jornada continua. Tá bom?
Então vamos suspender essa jornada. O povo está parado no pé do Monte Sinai e vai ficar assim pelos próximos 4 domingos. Tá bom? Tá ok? Todo mundo gravou esse ponto aí? Gravou? Beleza. Agora vamos fazer algumas reflexões para a gente aqui. Irmãos, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês em termos de reflexão é o seguinte: Israel não escolheu fazer um bezerro de ouro para adorar aleatoriamente. Israel escolheu, como está escrito aí, um bezerro de ouro para adorar, provavelmente porque bezerros e touros estavam ligados no Oriente Antigo à adoração do deus Apis, um deus que representava fertilidade e prosperidade. Israel, irmãos, precisava de algo mais palpável, como a gente chama na teologia, tangível. Algo que ele consiga pegar e dizer assim, isso aqui é o meu Deus. O efeito desse Deus é isso daqui. Quando chega um Deus que não se apresenta, um Deus que não tem aparência física, um Deus que o nome dele é estranho, e aí ele diz assim, eu vou mostrar minha glória para você. Tá, mas o que significa isso? Israel não queria ainda isso. O coração de Israel ainda não tinha se convertido para esse Deus. Então eles queriam algo mais fácil de entender, de mastigar, de digerir. Então vamos adorar um Deus que tem consequências imediatas para essa vida. Vamos adorar um Deus que traga resultados mais rápidos para a gente. Vamos adorar Apis. Agora, como é que Israel tirou da cabeça de adorar esse Deus? Irmãos, lembre que os israelitas estavam há 480 anos no Egito, adorando toda uma sorte de deuses esquisitos. Apis foi pouco, eles poderiam ter adorado o próprio faraó. Então eles adoraram um bezerro, porque esse bezerro representava fertilidade, para que eles tivessem mais filhos. Esse bezerro representava a produtividade da colheita, a fertilidade também da agricultura. Então nós precisamos de agricultura, afinal, esse Deus de Moisés trouxe a gente para o meio de um deserto. A gente vai morrer de fome aqui. Então a gente precisa de algum Deus que traga colheita para a gente. Esse Deus não traz colheita nenhuma. Esse Deus enfiou a gente no deserto e a gente vai morrer. Então, Apis, salve a gente. Foi isso que Israel fez. Eu não quero um Deus que me promete, que vai me colocar numa terra prometida, que vai salvar, que vai me levar... Não quero. Eu quero um Deus agora. Eu quero um Deus que me salve agora. Eu quero um Deus que me dê um emprego, um carro, uma mulher, um homem. Eu quero um Deus que me dê esse bem, isso aqui. Eu quero um Deus para agora. Eu quero um Deus que seja um gênio da lâmpada. Que eu esfregue, faça desejos e ele me atenda. Eu não quero um Deus que eu vou fazer parte da história dele, que eu vou ter que obedecer a ele. Eu quero um Deus que me obedeça. Eu quero um Deus que faça parte da minha história. Os irmãos ouvem por aí, o movimento evangélico é cheio dessa idolatria. Uma nova história Deus tem para mim. Já ouviram essa música? Deus não tem uma nova história para ti. É tu que tem a sorte, a graça de estar na história dele. Tu quer que ele faça uma história para ti? Tu que está na história dele, e tu nem merece estar lá. Esse humanismo, essa coisa de achar que Deus é meu servo, Deus é meu ídolo. Israel fez isso, quando botou um bezerro para adorar. Maísa, só terminar esse segundo ponto, aí você faz a sua pergunta. Segundo ponto aí. Ao adorar o bezerro Apis, Israel demonstra que seu coração, o seu amor, ainda estava ligado às coisas do mundo. E por isso rejeitam os planos e a história de Deus. Israel não queria saber da história desse Deus que se revelou, esse Deus que abriu o mar, esse Deus que fez chover pão, esse Deus que tirou a água da rocha. Não quero saber desse Deus que age de forma estranha, que age de forma inesperada. Eu quero um Deus previsível, eu quero um Deus que eu controle. É isso que Israel queria, é isso que muitas vezes nós queremos. Aí, para finalizar esse ponto, Mateus 6, aí, abram aí essa referência que está aí no slide. Mateus 6, 19 a 24. O Senhor Jesus foi falar disso muitos anos depois de Moisés. Só que não se referindo a Apis, se referindo a um outro Deus. Um Deus chamado Mamon. Mateus 6, 19 a 24. Olha o que diz a palavra do Senhor. Não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro? Irmãos, olha isso. Aonde está o teu tesouro, aí está o quê? Também o teu coração, o teu amor. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons,
todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que haja em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Por que Israel adotou um bezerro para orar, para adorar? Porque o seu coração já estava voltado para as coisas do mundo. Então aquele Deus representava os desejos do coração. Você é, como está dizendo o título, você adora aquilo que você ama. Se você ainda ama a riqueza, se você ainda ama os prazeres da carne, você não vai adorar o Senhor. Você precisa se converter, você precisa amar o Senhor para poder adorá-lo de verdade. Maísa, lá de Êxodo? Sim, exatamente. A história de Deus é a história da redenção. A história de Deus é a história de quem está desfazendo aquilo que aconteceu em Gênesis 3. O pecado, a queda. Deus está desfazendo a queda. A história dele é essa, e nós estamos nessa história. Nós fazemos parte do plano dele, ele não faz parte dos seus planos. Ele não cabe na tua história. Ele não está escrevendo um futuro lindo para ti, ele está escrevendo um futuro lindo para ele, e nós estamos nessa história linda que ele está escrevendo. Os irmãos estão entendendo isso? É muito perigoso quando eu torno Deus o meu objeto, que eu uso ele para conseguir as coisas, que eu uso ele para abençoar a minha vida, para me livrar do assalto, para me livrar da doença. E isso é perigoso, porque se eu deposito a minha confiança nesse Deus dizendo que ele vai me livrar das coisas, porque ele tem que abençoar a minha história, o que eu vou pensar quando as coisas derem errado? Como aconteceu com a irmã Patrícia. A senhora foi assaltada, Deus não estava protegendo a senhora, irmã. O que a senhora vai pensar? Então, por que a irmã Patrícia está aqui hoje? Porque ela não acha que a função de Deus é fazer tudo o que ela quer. Deus permitiu que ela fosse assaltada, porque Deus tem um plano para a vida dela que é muito maior que o celular. Então, cuidado ao achar que Deus é o teu gênio da lâmpada, que tem que fazer tudo o que você quer e abençoar a tua história. É tu que está na história dele. Por sorte não, por graça. Amém, irmãos? Passando adiante. Então, irmãos, continuando aqui, Israel, assim como Moisés intercedeu por Israel, Deus usa intercessor ainda hoje para nos livrar da sua ira. Quem é o nosso intercessor hoje? Moisés não é, né? A gente já sabe. Moisés já está no seio de Abraão. Nosso intercessor hoje é Jesus. Convido vocês a abrirem Hebreus 4. Abram a Bíblia de vocês em Hebreus 4. Está aí, Hebreus 4, somente o verso 15. Hebreus 4, 15 diz assim, irmãos. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Agora olha aí o verso 16 para complementar. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que o autor de Hebreus está dizendo é que o nosso sacerdote é muito superior ao sacerdote da aliança passada, da aliança levítica, Arão, Moisés. Se a intercessão de Moisés, como a Maísa estava falando, já foi uma argumentação que diminuiu a ira de Deus, embora teve consequências, mas diminuiu a ira de Deus, porque a vontade de Deus era zerar o povo, ficar só com Moisés e recomeçar dali. Então Deus já poupou uma galera ali, né? Então se a argumentação de Moisés já fazia aquele efeito no coração de Deus, imagina o seu filho amado intercedendo por você e por mim. Porque lembre-se, quando o Senhor Jesus sai do Rio Jordão, batizado por João Batista, o Senhor não aguenta e manifesta a sua voz do céu como um trovão, dizendo: este é o meu filho amado, em que a minha alma se compraz, se alegra, se tem deleite. Então, se esse Deus ele não se contém, esse Deus se derrama de amor pelo seu filho, você acha que ele negará um pedido desse filho amado? É por isso que estamos aqui, irmãos. Assim como Israel foi poupado do derramamento da ira, porque Moisés intercedeu, hoje a igreja persiste no meio do mundo, cheio de pecado ao nosso redor, por causa da intercessão do Senhor Jesus. É muito bonito que a gente, cristão, a gente tenha uma exata ideia da obra de Cristo, entendendo a morte dele, entendendo a ressurreição dele, mas muitas vezes a gente não valoriza uma etapa que vem depois dessa, que é a ascensão dele. A ascensão, irmãos, ela é tão importante quanto a morte e a ressurreição do Senhor. Porque Jesus diz: se eu não for para o meu Pai, eu não poderei enviar o Consolador para vocês. É graças à subida do Senhor com o seu corpo para o céu
que ele de lá intercede pela igreja. Então, a obra que Cristo fez na cruz no passado, ele aplica essa obra dia após dia na sua vida e na minha, orando por mim, orando por ti. Você já parou para pensar que Jesus ora por ti todo dia? É isso. Jesus é o nosso intercessor, perfeito, muito superior a Moisés. Cristo nos leva, por meio da sua intercessão, a uma adoração que é perfeita, muito melhor que o modelo revelado no Monte Sinai. Uma adoração que não é mais baseada na lei, mas é baseada no Espírito. Uma adoração que é em espírito e em verdade. É mais que um culto, é um estilo de vida. Eu poderia ler esse texto aí de João 4, mas os irmãos conhecem a passagem. A mulher samaritana pegando água no poço, Jesus diz, eu sei que tu tem um bocado de casamento, aí ela desfaz o assunto, né? Ah, então tu é o Messias, me responde uma coisa aqui, né? Ela desviando do assunto. Onde é o local correto da adoração? A samaritana pergunta para Jesus. É aqui ou é lá em Jerusalém, no Monte Sião? Jesus sabe que ela está desviando do assunto para não tratar a vida dela cheia de pecado, cheia de adultério. E aí ela entra numa conversa teológica. E aí Jesus quebra ela com uma palavra, um argumento. Mulher, em verdade eu te digo, que vem a hora, e já chegou, em que nem aqui e nem no monte adorarão ao Pai. Ou seja, em Cristo não existe mais um lugar de adoração. O que existe são adoradores que passam a ter o seu coração completamente inclinados para Deus. E aí eles vão adorar a Deus em espírito e em verdade. Coisa que Israel ainda não entendia. Israel precisava de símbolos visíveis, como essa mulher precisava. Ela queria saber se era ali nas proximidades do poço de Jacó, que os samaritanos adoravam, dizendo que é ali, não, porque a arca ficou aqui tantos anos, então é aqui que a gente tem que adorar. Aí o judeu respondia, não, seu samaritano sujo, o lugar que a gente tem que adorar é no Monte Sião, porque aqui é o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, é aqui que Deus habita. Enquanto os dois estavam brigando pelo local, Jesus queria saber, e o espírito que adora, onde fica? O espírito está preso ao local? Não está. Então, Jesus vem abolir esse sistema. Não é mais no monte, não é mais ali, não é mais aqui, é no coração. Então, Israel não entendia isso, por isso precisou de um bezerro. Irmãos, cuidado, para que vocês não adorem a Deus por causa das coisas que Ele te dá. Existe a possibilidade de você estar adorando a Deus só porque Ele te dá coisas. Você está adorando a Deus, de verdade, de verdade. Eu não estou dizendo que você está adorando teu carro, eu não estou dizendo que você está adorando teu emprego, eu não estou dizendo que tu está adorando tua esposa, teu marido, não. Tu está adorando a Deus, mas tu só está adorando a Deus por causa do que Ele te dá. Perigoso. E se Deus não quiser mais te dar nada? A adoração cessa? Você vai mudar de lugar? Porque você acha que o problema é o lugar? Ah, não estou mais recebendo as bênçãos de Deus na minha vida, preciso então ir para outro lugar. Talvez seja o lugar que está errado, não o meu coração. Então eu vou para outro lugar. Deus quer que você adore em espírito e em verdade. Israel precisou entender isso. Por isso fez o bezerro. Não tenha bezerros. Não tenha bezerros. Amém? Pergunta? Não? Estou dando tempo para pensar ainda. Iranilde está ali me olhando assim. Vou seguir então, Iranilde. Pode interromper qualquer momento, tá? Precisa esperar eu dar a palavra, não. Pode interromper qualquer momento. Vamos seguir. Então, como é que eu sei que Deus está comigo? Como é que eu faço para sentir a presença de Deus? Tá aí sublinhado, ó. Sentir a presença de Deus. Porque eu vou falar umas coisas aqui para os irmãos. Não me levem a mal, por favor. Mas uma vez que você entende que adorar o Senhor não é mais uma questão de lei, de local onde você está, de forma, de símbolo, mas adorar o Senhor é uma postura da sua vida, não só do momento de culto. O culto é um momento de clara adoração, mas que a sua vida é um culto de adoração ao Senhor. Uma vez que você entende isso, você vai perceber que o templo que Israel queria tanto, faz um templo para poder Deus habitar no templo e a gente entender que Ele está no templo. O templo é você. O dia que você entender que o seu corpo, esse corpo que muitas vezes você está agoniado com ele, querendo mudar ele, o dia que você entender que ele é o tabernáculo de Deus na terra,
você vai mudar a tua perspectiva. O dia que você entender que Deus poderia pedir um prédio do tamanho de um país para morar, mas Ele escolheu esse teu corpo, Ele escolheu o meu corpo miserável para morar, o dia que você entender isso, você vai ter outra perspectiva sobre você, sobre o seu corpo, sobre o que você faz com o seu corpo, o cuidado com o teu corpo, entregando o teu corpo como membro de prostituição, de pecado, de lascívia, de mentira, de engano. O dia que você perceber que tudo que tu faz com o teu corpo, você está manipulando o tabernáculo do Altíssimo, tua cabeça tem que mudar. Se não mudar, você ainda não entendeu isso aí. Volta e repete a lição. Você é o tabernáculo. Abram em João 2. Evangelho de João 2, 18 a 22, diz assim o texto. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostra para fazeres essas coisas? Jesus lhe respondeu, destruí esse santuário, Jesus está falando do templo de Salomão, tá? Destruí esse santuário, e em 3 dias eu o reconstituirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Deus. Quando Jesus ressurge dos mortos, ele inaugura uma nova era, irmãos. Uma era onde o templo de Salomão deixa de ser a casa de Deus. Onde a casa de Deus são os nossos corpos. Por que isso mudou? Ora, porque agora os nossos corpos estão revestidos, preparados, sendo preparados. E aí quando você morre, o teu corpo descansa, e aí Deus vai preparar o teu corpo para ser levantado novamente, como o de Jesus foi. E quando o teu corpo voltar glorioso, ressurreto, vai ser uma casa perfeita para a habitação de Deus. É uma nova era. Não existe mais santuário. A nossa confissão de fé de Westminster diz que a gente deve evitar chamar esse local aqui de santuário, de templo. A gente chama, né? A festa vai ser onde? No templo? A gente chama normalmente. Mas não confundam. Não achem que isso aqui é um santuário, que isso aqui é como se fosse um casulo que Deus está preso aqui dentro. Deus está aqui porque nós estamos. Se esse lugar cair, se esse lugar pegar fogo e a gente se reunir ali do outro lado, Deus está lá. O santuário de Deus é onde os nossos corações o adoram. Ele não está mais preso em tendas, em casas construídas por mãos de homens. Nós somos o templo. Lucas, pecado. A pergunta do Lucas, para quem ouviu, tem gente que usa esse argumento de dizer, eu sou o templo do Espírito Santo, logo eu não preciso de igreja. Aí tu manda essa pessoa para 1 Coríntios 12 e vê que um membro do corpo não é o corpo. O que faz o corpo estar completo é a presença de todos os membros. Então isso aqui é um templo, quando a gente está reunido, tu é só um tijolo. Se tu fica na tua casa, tu é um tijolo solitário, perdido, que vai queimar no inferno. Respondido? Para finalizar, o Espírito Santo está em todos os crentes. Não se trata de um sentimento, mas de uma vida de aliança, sacerdócio santo, no trabalho, na escola, em todo lugar, anunciando o reino dos céus. Para finalizar, esse ponto é muito importante, irmãos. E muita gente fica falando por aí, hoje eu senti a presença de Deus no culto. Irmãos, isso é besteira, desculpa dizer isso. A presença de Deus é grande demais para se limitar aos teus sentidos. A presença de Deus é uma verdade, é uma habitação. Israel não viu a glória do Senhor, só Moisés viu. Israel não sentiu o peso da presença dele dentro do tabernáculo, mas só de saber que estava lá, Israel sabia que tinha que viver uma vida diferente. Claro, tem dias, claro, que nós estamos ávidos em nos comunicar, em orar, em adorar, e a gente sente um negócio diferente. Não estou dizendo que não existe isso, mas a questão é que você não deve guiar a tua vida espiritual por isso. Hoje o culto foi morno, nem arrepiei. Não limite Deus aos teus sentimentos. A presença de Deus se manifesta na tua vida quando lá fora, não só aqui, lá fora, você é sal e luz. Não sentir a presença de Deus, vai ver, o problema é você e não Deus. Deus se manifesta toda vez que nós
vivemos o chamado dele para ser uma nação santa, um reino de sacerdotes santos. A presença dele está no nosso meio, mesmo que você não sinta. Amém? Aplicações para a gente finalizar. Primeiro, eu não devo adorar a Deus de acordo com a imagem que eu tenho dele, dos meus desejos, dos meus planos. Deus não deve ser adorado só porque ele abençoa os teus planos. Quando ele nos dá uma bênção material, claro que nós nos alegramos, claro que nós louvamos a sua graça, mas ele não se limita a isso. Ele não é bom por causa disso. Inclusive tem um hino do nosso hinário, o hino 32, que a gente canta assim, né? Tu és fiel, Senhor. Aí o refrão diz, tu és fiel, Senhor, tu és fiel. Dia após dia, com bênção sem fim, tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. No nosso hinário não tem a parte fiel a mim, porque a fidelidade dele não é a mim. Quem sou eu para dizer, o Deus tem que ser fiel a mim? Ele é fiel assim, fiel do jeito dele, glorioso, com seus próprios propósitos. Ele não tem a obrigação de me dar o que eu quero. Ele não tem a obrigação de me dar o que eu acho que é melhor para mim. Ele me dá aquilo que é melhor para ele, para os planos dele, para que eu seja introduzido na terra prometida. Esse é o pacto que ele fez. Fiel assim. Por último, finalizando, devo adorar a Deus de acordo com a obra de Cristo revela, que é a essência da lei, para que sejamos habitados por Deus em toda a nossa vida de adoração, em espírito e em verdade. Não só no culto, no trabalho. Tu és sacerdote. No trabalho, na escola, tu és sacerdote. Lá, a presença de Deus tem que se manifestar. Amém, irmãos? Alguma pergunta para finalizar? Não? Sim, senhora. Sim. A Bíblia diz que como ferro afiando ferro, essa é a comunhão dos santos. A Bíblia chama a comunhão dos santos como um cordão de 3 dobras que não se pode romper. Então, sem dúvidas, a comunhão é muito importante para nós. Muito obrigado, irmão. Davi. Salmo? Sim. Viver unidos, irmãos. E aí a figura que vem depois a gente não aborda, né? É como óleo que desce sobre a... Porque a unção do sacerdote, o óleo descendo sobre sua cabeça, sua barba, suas vestes, representa o quê? Deus levantou um sacerdote para interceder por nós. Por isso que o óleo descendo na cabeça de Arão é agradável. Significa que tem alguém orando por nós. Amém? Vamos orar então? Oremos. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos por esse momento de aprendizado, que o Senhor aplique a tua palavra aos nossos corações, Senhor. Que nós possamos aplicar de fato em nossas vidas, não só aqui, mas onde quer que estejamos, entendamos que a nossa missão, Pai, é marchar com o Senhor. Que a tua presença aponte a direção em que devemos ir, Senhor. Que a tua presença seja o nosso norte e que nós possamos caminhar com o Senhor até a terra prometida, até a nova Jerusalém vindo do céu, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.